bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Henrique, Minha Perdição, da autora Jéssica Luiz. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. E hoje trago para vocês, em 404 páginas, a história de Débora e Henrique. E vou falar para vocês que essa história é surpreendente, porque ela vai ser divertida, ela vai nos dar algumas lições, ela vai mostrar sobre o preconceito. Então é uma história bem completa, na minha opinião. Aqui então nós vamos conhecer Henrique, que hoje ele é um cirurgião top dos top. Mas até chegar aí, ele teve muitas batalhas a ser enfrentadas. Porque ele não ele é nada mais, nada menos do que o neto do dono do hospital. E com isso, não só seus professores, como também os seus colegas acabaram pegando pesado com ele. E ele, para mostrar que ele estava ali por merecimento e não por ser quem ele é, então ele sempre deu o seu melhor. E até hoje, mesmo ele já sendo um cirurgião top, ele vive estudando, ele vive se dedicando para poder continuar provando que ele está ali por merecimento. Ele é solteiro, ele é lindo, ele é aquele que não mente para ninguém, que gosta de mulheres na sua cama, e ele vive muito bem dessa forma. Ele vive com a irmã dele gêmea, que é a Isabela, que, gente do céu, ela vive um relacionamento muito conturbado com o Pedro, porque eles se amam, se odeiam, é esse sentimento entre os dois. E também com a prima Vicky, que é a Vitória, que é um amor de pessoa. Gente, a relação dele com a família é muito intensa, porque a família dele é aquela família louca, é aquela família que quando se reúne é divertimento na certa, e é bem confusa a relação de sangue ali da família, sabe? Até a autora fala em vários momentos, é muito confuso. Então não vou explicar sobre a família, porque eu não entendi tudo. Então eu vou deixar vocês lerem e tirar conclusões de vocês. Mas é uma família muito divertida, é uma família que por mais que estejam nadando no dinheiro, que tenha nome conhecido, uma parte da família, um lado da família é da área médica, o outro lado já é ali de imobiliário, já é de outras coisas totalmente diferentes. Dos dois lados, o nome é muito forte. Eles são referência no que fazem. Então, e mesmo assim, eles são pessoas humildes, eles são pessoas, assim, gente, que você vê como espelho para sua vida. Porque não é o dinheiro, não é o poder que pode mudar o caráter de uma pessoa. E você vê isso muito nesse livro. Ele começa a ver as coisas diferentes a partir do momento que ele tem um embate, que ele tem ali um problema com a doutora Débora, que é uma pediatra. Em relação a uma paciente dela que ele atende e vê que a menina necessita de uma cirurgia, e a Débora, ao descobrir, ela enlouquece porque ela não aceita, por ele não ser cirurgião pediátrico. Então o embate deles é normal, o embate deles vai durar um tempo até que a situação da menina seja resolvida. E com isso ele começa a enxergar a Débora de forma diferente. E ele ainda pensa, mas ela sempre esteve aqui, né? E agora que eu estou percebendo ela. E ele fica encantado com o jeito dela. O que é mais divertido é que a Débora também o julga. Ela também acredita que ele está ali não por merecimento, mas sim por ser quem é. E por esse julgamento, ela acaba sendo grosseira com ele inúmeras vezes. Só que ele, por estar interessado nela, ele não pega leve. Então ele olha ela de cima a baixo, ele deixa claro que está interessado nela, ele diz que o problema dela é por ser mal comida, que então ele está ali, que ela pode usá-la da forma que quiser. Então ele pega muito pesado nesse sentido em relação a ela, ele força muito esse sentido. E por mais que ela se sinta atraída por ele, ela foge igual o diabo foge da cruz. E aí entra a outra situação da história que eu achei muito interessante. E confesso para vocês que até agora eu não li nada parecido. A Débora, ela se tornou uma pediatra, que é o que ela sempre quis, porque existe um anjo na sua vida, que é a senhora Júlia. É mal ela sabe que a senhora Júlia, ela é a avó do Henrique, gente. E a hora que ela descobre é hilário. Porque ela teve ali, ela mora com a sua avó, com a sua mãe, que acabou falecendo de uma forma bem difícil. E ela, com a sua avó, como ela era muito pequena, então a sua avó tinha que trabalhar dobrado para ajudar ali no sustento. E era tudo escasso. Então a dona Júlia, quando apareceu na vida delas, foi um anjo, porque ela era a cesta básica, porque ajudava dando carinho, dando atenção, e ajudou ela a estudar e se transformar nessa pediatra que ela é hoje. Então, você vê nessa história, você fala assim, nossa, que bacana, né? Ela teve uma fada madrinha.
Só que o que pesa na história da Débora, que eu fiquei chocada, é que ela teve um trauma, ela teve uma situação muito desagradável no passado, que isso é algo que eu já li em vários livros, mas a forma que ela lida para superar, a forma que ela lida para dizer estou bem, aquilo não me afetou, eu já superei aquilo, foi para mim chocante. Ela é uma pessoa que toda vez que ela se vê numa situação complicada, que ela se vê perdida, que ela se vê desorientada, que ela se vê assim, desesperada, ela se mutila. Não vou dizer como ela faz, não vou dizer que parte do corpo ela faz, porque vocês terão que ler para entender. E isso eu fiquei chocada, porque todas as pessoas que sofrem algum baque na vida, elas buscam uma forma de lidar. E a forma que a Débora encontrou foi essa, de poder se sentir melhor. Mas o que me choca mais ainda nessa história é que por ela fazer isso no próprio corpo, ela acaba tendo sexo casual. E aí vem assim pra mim o que eu achei, ai gente do céu, eu sou conservadora, eu falo isso pra vocês, mas a definição do sexo casual nesse livro me pegou assim, me baqueou. Porque deixou bem claro que o sexo casual nada mais é do que alimentar, saciar o desejo do corpo. Ela usa esse sexo casual com homens desconhecidos porque ela não será julgada pelas marcas que tem em seu corpo. Ela sabe que indo para a cama com um homem que ela não vai ver mais, ele não vai julgá-la, ele não vai querer saber o que aconteceu, ele não vai questionar os motivos dela. Então ela estará segura. E por mais que ela queira muito o Henrique, ela não está preparada para o julgamento, para o olhar que de repente pode ser de nojo por suas marcas. O Henrique está tão interessado nela que ele já não tem mais necessidade de encontrar outras mulheres. As mulheres continuam dando em cima dele, porque, cara, o médico é gostoso pra caramba, mas ele não quer nada com nenhuma outra. E esse envolvimento dos dois, eles vão evoluindo. Eles vão evoluindo de uma forma que o inevitável acaba acontecendo, que eles vão sim pra cama, só que quando ele vê as marcas e vê a forma que ela quer fazer aquele sexo, deixa ele muito preocupado. E quando ela percebe no olhar dele que ele tá meio que julgando ela, que ele tá meio querendo saber o que aconteceu, então ela fica incomodada. Ela não aceita muito bem isso. E no fundo ele quer ajudar, ele quer entender aquilo, porque ele fala, isso não é normal. Uma pessoa ter as marcas que tem, que indica que ela se mutila. Uma pessoa que na hora do sexo quer algo não selvagem, mas quer algo mais bruto, como se sentisse dor, fosse algo bom para ela. E eles acabam tendo ali momento que eles vão ficar um pouco afastados, que ele fica tentando entender, que ele fica tentando ajudar, mas ela não deixa ele se aproximar. Depois tem um acontecimento, gente, que é muito sério, que coloca a vida do Henrique em risco. E esse momento ela percebe que ela não consegue viver sem esse homem. Ela tenta se aproximar, mas a situação é muito complicada. Então ela acaba tendo que ficar ali com a família e esperar a história desenrolar. E nesse momento ela tem um surto de desespero e ela vai e ela se corta. E dessa vez um corte mais profundo. É tão profundo e ela nem nota direito que ela simplesmente faz o curativo lá e volta para aquela situação. Quando a situação é resolvida, então eles vão para casa, ela vai para casa dele, eles ficam lá conversando com toda a família e depois eles acabam sozinhos no quarto. E chegando lá, eles começam num momento muito íntimo e ela esquece desse bendito corte que ela acabou de fazer. E no que eles estão ali mais envolvidos, ele vê. Gente, aí o negócio fica doloroso demais, porque ele tenta se aproximar mais, ela fica irredutível, os dois brigam, ela vai embora. E ele tenta respeitar ela, mas ele precisa tomar uma decisão urgente. Ele precisa levar essa história adiante. Ele precisa contar para o vô dele, que é o dono do hospital, o diretor do hospital. E ele sabe que ela vai odiar ele por isso. Ele conta, sem entrar muito em detalhes, aí ele conversa com ela, vira uma bagunça, ela fica com raiva dele, óbvio, gente, porque, gente, o segredo dela foi exposto. As pessoas ficam dizendo que ela precisa de ajuda, por mais que na visão dela, ela está curada daquela situação. Ela não precisa de ajuda nenhuma. Mas aí, com muito custo, com a ajuda da dona Júlia, então ela começa a ter terapia. E a história, para mim, é mais interessante ainda, porque a autora, ela soube colocar todas essas situações
Então nós tivemos ali, né, o lado do julgamento, que foi o que não só a Débora, mas todo mundo julgava o Henrique por ele ser neto de quem era, por ele ter o sangue que ele tinha, o sobrenome que ele tinha, e acreditar que ele não era merecedor de estar onde estava, e por isso ele provava o tempo todo que era merecedor sim. Tem a situação da Débora, que a gente descobre quem fez mal a ela, e eu fiquei de cara. E principalmente a decisão dela de não contar quem era para não magoar a pessoa que estava mais próxima dela, que era a pessoa que ela amava de todo o coração. E ela sabia que se contasse, essa pessoa ia se sentir magoada, ia se sentir traída, e ela não queria isso. Então ela finaliza o livro ela levando esse segredo dessa pessoa que tem um envolvimento até que direto nessa história. E a autora ela foi muito sutil, porque o Henrique ele mostrou realmente que ama essa mulher, porque ele se manteve distante, dando o espaço que ela precisava para poder se tratar, para poder fazer sua terapia, para poder voltar à sua vida normal. Mas isso não quer dizer que ele a esqueceu, porque todos os dias ele iniciava mandando uma mensagem para ela: bom dia, eu te amo. Isso foi lindo, isso foi muito importante, isso foi maravilhoso. Mesmo que ao longo dos meses que ela necessitou para poder se sentir confiante, ela nunca respondeu ele. Ela lia, mas não respondia. E mesmo assim ele se manteve fiel todos os dias, fazendo a mesma coisa. Na terapia foi outra coisa que para mim também foi interessante. Gente, esse livro tá cheio de coisas interessantes para mim, vocês notaram, né? Porque eu falo a palavra interessante muitas vezes. Mas a terapia mostra ali um pouco sobre o paciente e doutor. Ela tem dificuldade para falar, que é óbvio, gente. Quem é que vai falar sobre algo na sua vida que você se sente envergonhada, se sente culpada? É muito difícil. Então ela escrevia. E as cartas dela no começo era muito hilária, porque as coisas que ela colocava, gente, não era casa de rir, mas você ria na situação. Mas mesmo assim ela continuou, ela deu continuidade. E no final a gente percebe isso, que quando ela conversa mais a fundo com a doutora, quando ela fala sobre isso, né, você não desistiu de mim, a doutora é enfática em dizer: você que não desistiu. Porque o erro de muitos é desistir da terapia. Mas você não, mesmo achando que era uma bobagem, mesmo achando que não ia dar em nada, você continuou. E isso fez a diferença. Então, quando ela foi conversar com o Henrique novamente, na verdade ela não conversou. Ela entregou uma carta pra ele. Gente, ele lendo a carta, ele chorou, a carta foi linda, a carta foi emocionante, porque ela conseguiu expor quase tudo que ela precisava para ele. E ele disse que ela precisava de tempo, que ele ia dar esse tempo, que eles poderiam começar ali de novo, que ele estaria ao lado dela, ele nunca julgou ela. Então foi uma história muito linda, uma história muito importante, que eu achei assim, de uma sutileza da autora, abordar todos esses assuntos e não terminar, felizes para sempre, ela já se curou. Não! Eles terminaram felizes, mas ela terminou a história no qual está mostrando que a Débora continua subindo degrau em degrau, que para ela realmente chegar no topo e dizer: estou totalmente curada, estou realmente tranquila em relação a tudo o que aconteceu, eu sou uma nova pessoa, vai demorar, que é o que acontece na vida real. Você não consegue em nenhum momento passar por uma situação, seja que ela passou, ou seja algo pior ou menos pior, não importa, e simplesmente com algumas sessões, em 1 mês, 2 meses, você dizer: pronto, sou uma nova pessoa. Não. E eu achei a autora maravilhosa nesse ponto, de mostrar que a felicidade dos dois existe, que eles querem ficar juntos, mas que eles precisarão trabalhar isso dia a dia. Ele entendendo o espaço dela, ele entendendo como ajudá-la para que ela não se sinta julgada, menosprezada. E isso para mim foi lindo, isso para mim foi maravilhoso. Então assim, a história Henrique, eu confesso para vocês que é uma história que vale a pena sim você ler. É uma história que talvez pode trazer gatilho para umas pessoas? Pode. Mas também pode trazer para essa mesma pessoa a sensibilidade, a verdade, a realidade de que ela pode ser feliz, que ela pode sim ter ajuda e principalmente que por mais que essa ajuda demore a fazer efeito, vai fazer e vai ajudá-la a ser uma pessoa completa novamente em algum dia. Então eu deixo vocês com Henrique, Minha Perdição. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.